para receber a Maria Amélia, né, que vai tratar do tema semeadura. É livre, mas a colheita é obrigatória. E então vamos nos preparar também, né, emocionalmente, espiritualmente, para a gente poder aqui receber essas palavras, né, e trazer aí para nossas vidas, para aproveitar bastante esse momento. Então, eu vou pedir que vocês fechem seus olhos comigo, né, vamos pensar em Deus, pensar na sua obra, que é a natureza, nos sentir assim, num momento de relaxamento, de tranquilidade, né, preparando a nossa alma, nosso coração para ouvir essas palavras. E agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Deus pela nossa vida, a Jesus pela sua vinda, né, por trazer tantos ensinamentos que servem de guia, de orientação, para que possamos fazer melhores escolhas, para que possamos semear, né, semear o bem, né, para que possamos ter colheitas proveitosas, que é a temática de hoje. Nós somos agradecidos por termos a oportunidade, né, de ter contato com esses conhecimentos que ampliam a nossa visão, a nossa mente, né, para que a gente possa trazer para o nosso coração e para as nossas ações, as nossas escolhas. Agradecemos pela oportunidade de ouvir também a Maria Amélia, agradecemos a ela, né, por ter preparado com tanto carinho, com tanta dedicação, né, essas reflexões que irá nos trazer agora. Pedimos amparo da espiritualidade para essa tarefa de trazer um pouquinho de luz a todos nós, né? Tirar a candeia debaixo do alqueire, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento, né? E não só o conhecimento, mas sim o conhecimento para abrir os nossos caminhos, nas nossas escolhas, nos nossos passos. Então, muito obrigada. Eu vou chamar agora aqui a Maria Amélia para ela entrar aqui na nossa live, que está sendo gravada, porque nós estamos aí num período de férias, então as casas estão mais cheias, então a gente não está tendo oportunidade de fazer aí ao vivo, mas a gente separou esse momento para poder fazer essa gravação e compartilhar com vocês essa temática aí tão interessante, tão importante. Eu vou agora aqui chamar a Maria Amélia. Maria Amélia, boa noite. Boa noite, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e a confiança, né, que foi depositada em mim para que eu viesse aqui falar de um assunto tão sério, tão importante, que impacta tanto a todo instante na nossa vida, essa questão da semeadura e da colheita, que faz parte, seria, vamos supor assim, um desdobramento de uma lei que é postulada, inclusive, pela ciência, que é a lei da ação e reação, e nos diz a ciência que toda causa produz um efeito de igual natureza e sentido contrário. No próprio Evangelho de Jesus, Jesus fez várias vezes no seu Evangelho referências a essa lei. Por exemplo, na passagem em que Jesus é preso, né, pelos soldados romanos, onde ele estava pregando, e ele, então, foi envolvido pelos soldados que vieram prendê-lo, Pedro, no ímpeto de defender seu mestre, saca da espada para investir contra o soldado romano. E olha só como é Jesus, né? Mesmo nesse momento, que deve ter sido um momento de extrema tensão, Jesus, na sua maestria, encontrou ali uma possibilidade de nos passar um pouco da sua sabedoria, quando ele diz a Pedro: Pedro, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha só que ensinamento fantástico. Só Jesus, né? Só Jesus para ter essa lucidez nesse momento. E outras passagens também, quando foi levado até Jesus um menino que nasceu cego, o menino cego de nascença, os seus apóstolos, já sabedores dessa lei,
dessa lei justa, perguntam a Jesus, não entendem por que aquele menino nasceu cego. Se ele nasceu cego, não teve tempo de errar. Se a cegueira é a consequência de um erro, como a criança nasce cega? E aí Jesus também nos falando de uma outra lei, que é a lei da reencarnação, Jesus nos diz, ele nasceu cego para que a justiça de Deus se faça sobre ele. Então, vamos vendo, né, como que Jesus lidava com essa situação de uma maneira super didática, fácil de entender, e ainda nos diz, falando das consequências das nossas faltas cometidas, as consequências desastrosas, e ele diz, né, ele nos adverte que você não sai daquela situação de sofrimento, de dor, enquanto não pagar o último ceitil, o último centavo. O Evangelho de Mateus também nos fala, não passarão o céu e a terra até que uma só vírgula não seja omitida. Então, são muitas outras referências, eu aqui me lembrei de algumas, mas para nós entendermos, né, como que é importante compreender isso, compreender essas leis divinas. E assim, o que acontece? É justamente pelo desconhecimento dessas leis, nós somos ignorantes dessas leis, e aí ficamos revoltados muitas vezes, desorientados mesmo, e assim vamos até que um dia nós estamos começando a compreender que são essas leis divinas que regem toda a vida do universo, tanto a vida material quanto a vida espiritual. Mas a cada dia, a cada instante das nossas vidas, nós estamos construindo o caminho por onde vamos ter que caminhar. Isso é invariável. Vamos ter que caminhar no caminho que construímos. Então, nós estamos o tempo todo alterando a estabilidade da nossa energia espiritual. E quando alteramos a estabilidade da nossa energia, afetamos a estabilidade dos campos vibratórios que nos cercam. Todos os planos de energia à nossa volta ficam alterados também. E o que acontece? Quando os campos de energia sofrem qualquer tipo de perturbação, o que acontece é que tende a voltar ao seu ponto de apoio, ao seu ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é obtido pela correção daquela causa que produziu aquela perturbação. Isso acontece na nossa vida também. A todo instante nós estamos fazendo isso. Mas aí vem aquela pergunta clássica, né? Mas e o livre-arbítrio? Nós não temos o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma coisa muito interessante. Claro que nós temos o livre-arbítrio. Podemos escolher as sementes que queremos plantar. Mas terminou de plantar a sementinha, acaba o livre-arbítrio nesse momento. Então, nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, até o momento em que você emitiu essas coisas, o teu livre-arbítrio acabou. Nós não temos o poder de alterar o resultado daquilo que fazemos. Não podemos interferir no resultado. Mesmo que as nossas ações sejam maravilhosas, sejam ótimas, as sementes foram super bem escolhidas, só nos resta aguardar. Aguardar o resultado. Seja uma boa colheita ou uma má colheita, que vai depender se semeamos sementes de boa qualidade ou não. Então, nós estamos ainda nesse planeta numa condição de crianças espirituais, né? Fazemos tanta bobagem. E, olha, dificilmente nós nos corrigimos por conselhos. Muitas vezes nem as próprias evidências são capazes de nos fazer mudar de ideia, corrigir os nossos erros. Por quê? Porque como nós nos achamos muito sabidos e nós temos um ego desse tamanho,
Nós sempre achamos que nós somos mais espertos que os outros, que conosco aquilo vai ser diferente, que aquela pessoa errou e sofreu uma consequência ruim, porque ela não sabia das coisas que eu sei. E às vezes, gente, as evidências estão aí, batendo na nossa porta, nos sacudindo, e nós não enxergamos. Quer ver uma coisa que às vezes eu fico me perguntando mesmo? Se a evidência ensinasse o ser humano, nossa atual condição, você não veria, como nós vemos, profissionais da área de saúde, alguns até graduados, pós-graduados, com doutorado, pós-doutorado, astros da ciência, pessoas eminentes na ciência médica, fumando, sendo alcoólatra, sendo usuário de droga. Agora me responda, quem melhor do que essas pessoas que lidam com isso dia a dia para entender que não devem fazer essas coisas, que isso é errado? E aí nós vemos como é tamanha a nossa ignorância, a nossa insensatez, a nossa infantilidade. Nós não aprendemos nem com as evidências, gente. Muito mais com conselhos, né? Ou melhor, muito menos com conselhos. Mas só tem algo que nos toca. Quando a dor nos visita. Quando somos visitados pela dor, pelo sofrimento, pela vergonha, pela decepção, aí é que nós somos empurrados, porque a vida nos empurra, né? Nós não vamos pela nossa própria vontade. A vida nos empurra a buscar um entendimento maior sobre aquela situação, buscar melhorias internas, reavaliar a nossa conduta. Aí vamos começando a entender que tem que haver uma mudança na nossa atitude interna, uma nova ordem de valores, deixar de valorizar tanto coisas que não são importantes e prestar mais atenção naquilo que realmente vai nos trazer uma boa resposta. Muitas vezes, passamos várias reencarnações, cometendo os mesmos erros. E, obviamente, que sofrendo as mesmas consequências. E a nossa infantilidade é tão grande que nós ficamos repetindo, fazendo as coisas do mesmo jeito e achando que um dia elas vão nos trazer um resultado diferente. Claro que não vão. Claro que não vão. Aí ficamos rodopiando, né? Em volta do mesmo ponto, errando, sofrendo, até que um dia parece que alguma coisa diferente acontece ao nosso redor, alguém diz alguma coisa, você lê um livro, você vê uma notícia, uma manchete na TV, aí cai a ficha, porque você está pronto para receber essa informação. Aí cai a ficha. Aí você para pensar. Passa a adotar uma nova postura, a buscar um outro entendimento. E nós só buscamos essa mudança interna quando alguma coisa nos incomoda, mas olha, tem que incomodar muito para nós mudarmos a nossa postura. Porque quando está tudo indo bem na nossa vida, gente, ninguém quer saber de nada, ninguém quer saber de passado, de futuro. Eu quero aproveitar essa situação, eu estou na minha zona de conforto, eu quero aproveitar o aqui e agora, tá bom, tá prazeroso, eu estou satisfeito com essa situação, eu vou viver intensamente esse momento, aproveitar ao máximo. Gente, mas sabe o que acontece? É triste falar isso, né? Mas é verdade. É justamente quando tudo está indo bem na nossa vida é que nós cometemos os maiores erros. Porque estamos descuidados, estamos desguarnecidos, não estamos atentos àquilo que estamos fazendo, e aí é que cometemos os piores erros. E aí depois, não adianta buscar o perdão de Deus, oh, meu Deus, me perdoe. Não adianta buscar o perdão dos sacerdotes, como até algumas religiões prometem, né? Porque o que existe, na verdade,
são provações e ressarcimentos, o que sempre vamos receber de acordo com aquilo que fazemos. É assim que funcionam as leis divinas, perfeitamente justas. E uma delas, dessa principalmente que estamos falando, a lei de causa e efeito, tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Porque a nossa condição de primarismo espiritual, vivendo ainda nesse planeta de provas e expiações, se nós não recebêssemos a consequência de um sofrimento, de uma dor, na consequência dos erros que cometemos, nós não iríamos saber que estamos errando. Você pisa no pé do outro e não sabe o quanto doeu até o dia que alguém pisa no teu pé. É assim. Então, nós só conseguimos identificar o nosso erro quando o sofrimento bate na nossa porta. Quando sentimos em nós mesmos aquela dor, aquela tristeza, aquela vergonha, aquela humilhação, aquele mal que fizemos ao outro. E olha, ninguém sofre sem motivo justo. Eu sei que é doloroso, é difícil falar disso, entender isso, aceitar isso, é muito difícil. Mas é a justiça divina, por meio de suas leis imutáveis, que nos provê os caminhos de reajuste. Nós, enquanto espíritos, cometemos erros, maldades, crimes, falcatruas. Fazemos isso numa existência, numa vida, no período de uma vida terrena. Às vezes recebemos o retorno nesta própria vida, nesta própria existência, ou às vezes não. Às vezes vamos receber em reencarnações futuras. Mas a colheita sempre vem. Não tenha dúvida disso. Seja colheita boa ou colheita má, sempre vai depender da escolha das sementes que fizemos. Naquele momento que muitas vezes não nos lembramos, aquele momento em que nós usamos o nosso livre-arbítrio sem sabedoria. E olha, nem sempre a colheita vem pelas mesmas vias em que semeamos. Quer ver uma coisa? Às vezes, você faz algo para João, Augusto e Maria Alice. Passa-se tempo, um dia você vai recolher isso, vai colher esse resultado através de Maurício, Júlia e Denise. Eu estou usando nomes assim para exemplificar, né, que nem sempre vem pelo mesmo caminho, pela mesma via. É como se todo bem ou todo mal que nós fazemos na Terra fosse um depósito que nós fazemos numa conta, uma conta bancária, fica lá, depositado. O bem, o mal, fica tudo lá. Um dia, vamos resgatar isso aí. Volta para nós, de algum meio, mas vai voltar. Você pode agir com desonestidade numa determinada situação e mais tarde a vida vai te levar a um caminho em que você vai sentir a desonestidade de alguém contra você. Você vai estar numa situação semelhante e que você vai sofrer a dor de uma desonestidade. Aí a gente chora, esperneia, clama por justiça. Eu sou uma vítima inocente. Você não se lembra. A causa ficou lá atrás. Quando nós sabemos escolher as nossas sementes. E só a dor e o sofrimento é que tem o poder de educar os espíritos faltosos, atrasadinhos, né? Como nós somos. É claro que todo conhecimento e toda sabedoria são muito importantes. E é isso que nós buscamos aqui. Conhecer, nos educar, saber um pouco mais sobre as leis divinas, mas os nossos maiores mestres são a dor e o mundo. É o que mais nos ensina. Então, essa lei de Deus, essa lei justa de Deus, ela não é uma lei punitiva. Deus não coloca a colheita de um fato doloroso para que você sofra, muito pelo contrário. Ele quer nos ensinar. A didática divina é essa. Vai ensinar através das consequências. Se
o ato foi errado, se você fez alguém sofrer, se você causou algum dano, você sofreu a mesma coisa. Sim, aí nós vamos aprender. Existe também as colheitas e as semeaduras coletivas. Às vezes, um grupo de pessoas, até mesmo dentro de uma mesma família, que juntos plantaram sementes ruins e vão colher também resultados ruins, que vai afetar aquela família. Às vezes, o povo de uma nação que fez mais escolhas, plantou sementes envenenadas e vai sofrer também toda aquela nação, ou até do planeta. Nós, no planeta, muitas coisas que passamos no planeta são consequências de uma semeadura global, da consciência humana, daquela época, daquela geração. E as consequências vêm. E aí se vê grandes catástrofes. Pessoas que estavam ali, naquele momento, reunidas para sofrer aquela situação. Por quê? Semearam juntas. E são reunidas ali juntas para colher. Agora há pouco, meu marido esteve comentando comigo sobre um acidente aéreo que teve. Foi aqui no Brasil, se não me engano, em que morreram muitas pessoas e salvaram-se duas. Olha, essas duas não estavam nesse grupo que semeou lá atrás, salvaram-se. Então, Jesus, sobre essas coisas, também nos fala com grande sabedoria. É necessário que hajam os escândalos. Os escândalos também nos ensinam, nesses momentos, principalmente, de colheita coletiva. Quem não sabe preservar, não pode usufruir. E aí você fica se perguntando, mas como é que isso acontece? Como é que nós podemos querer usufruir de paz, de felicidade, se Jesus disse que nós temos que pagar até o último centil, até o último centavo? Ora, veja só, parece até uma coisa injusta, não parece? Deus sabe que nós somos crianças espirituais. Ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá essa liberdade de agir, sabendo que nós não sabemos agir ainda. E depois ele diz que nós vamos receber as consequências dos nossos erros. Que coisa estranha, não é? E que não vamos sair daquela situação enquanto não pagarmos o último centavo. Fica uma coisa difícil. Como é que nós vamos saber escolher as boas sementes? Pela renovação interior, pela prática do bem, pela prática da caridade, pela compreensão e prática desse princípio de justiça universal. Essas leis divinas que nos ensinam a sermos responsáveis por tudo que tenhamos feito, seja de bom, seja de mal, porque nós vamos receber sempre na mesma medida daquilo que plantamos. Então, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de jornada, que nos momentos em que estivemos atravessando um período de turbulência, quem não os tem, não é verdade? Que tenhamos a coragem, que tenhamos a humildade de investigar a nossa consciência e questionar com toda a sinceridade do nosso coração onde foi que eu errei. Pedir a Deus que nos mostre, que pode ser em vidas passadas, que Deus nos dê uma orientação, um sinal, para que possamos entender onde foi que erramos. E na maioria das vezes nós concluímos, se eu não tivesse agido daquela forma, eu não estaria hoje nessa situação. Então, se hoje estivermos passando uma situação difícil, que isso não nos leve ao desespero, porque assim como a justiça de Deus é perfeita, a sua misericórdia também é. E Jesus sempre nos ensinou que Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Podemos nos confortar com a certeza de que nenhum sofrimento dura para sempre. Não dura para sempre, então vai durar até quando? Qual o tempo que vai durar esse sofrimento que eu estou passando agora? Quanto mais depressa nós entendermos o que aquela lição, o que aquela
o que que aquela prova, o que que aquela situação difícil tem para nos ensinar. Enquanto nós não entendemos o que é que aquela doença está ali para nos mostrar, o que é que aquela angústia, o que é que aquela vergonha está ali para nos mostrar, para nos ensinar o quê, enquanto não entendermos isso, vamos continuar sofrendo. Então é importante nos livrarmos pela compreensão. Deus sempre acolhe o arrependimento quando ele é sincero, quando ele vem do fundo da alma, quando você está ali, aberto, com o teu coração aberto, pedindo a Deus que te mostre uma maneira de consertar as coisas erradas que você fez. Podemos ter errado por ação inadequada ou por falta de ação, que às vezes também não foram as nossas ações. O nosso erro, muitas vezes, foi porque não agimos no momento que tínhamos que agir. Por medo, por insegurança, por covardia, por indiferença, por comodismo, às vezes não agimos. E aí, lá na frente, as consequências chegam. Então, de um modo geral, posso generalizar, erramos por desconhecimento das leis cósmicas. E aí? Com humildade, reconhecendo que nós somos imperfeitos, sim, e cometemos erros, é importante pedir perdão. Perdão, se puder, àquela pessoa a quem você magoou, com quem você errou. Pedir perdão a si mesmo. Perdoar a si mesmo também é importante. Com humildade, entender, eu errei porque eu não sabia, mas agora eu sei, agora eu vou consertar. Eu vou voltar atrás e vou corrigir o meu erro. Não é vergonha nenhuma voltar atrás para corrigir um erro. É muito dignificante, inclusive. Semeando bem sempre. A semeadura sempre será livre, sempre será escolha nossa. Só a colheita que não é. E é bom não esquecer disso. Então, vamos investir nessa nossa transformação interior, semear sempre o bem, mesmo que o mundo nos convide a todo instante a semear o mal. O mundo está aí, gente. O mundo não dorme, não cochila. Você está fazendo o teu melhor e tem sempre aquelas asinhas em volta te rodopiando, querendo que você faça as coisas erradas. Mas é importante, é fundamental escolhermos as boas sementes. Porque quem busca paz, estabilidade íntima, quem busca consciência tranquila, só vai conseguir isso na escolha de boas sementes. Então, com resignação, sem revolta contra a providência de Deus, é que nós vamos nos educando e aprendendo que Deus não premia nem castiga ninguém. Ele apenas nos dá as recompensas, nunca esquecendo que a escolha é nossa. Então, oferecer sempre o nosso melhor, gente, é muito importante. Dê sempre o seu melhor. Não economize em dar sempre o seu melhor a quem quer que seja. Porque uma boa semente bem plantada, às vezes ela pode até demorar a germinar, a crescer, a dar frutos, mas uma semente bem plantada sempre vai nos trazer uma boa colheita. E feliz de quem tiver sabido semear, feliz de quem tiver tido sabedoria na escolha das suas sementes. Quando ainda regamos essa nossa semeadura com a água pura, mágica, cristalina do amor, aí, meus irmãos, a colheita será maravilhosa. Gente, obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Olha, realmente foram reflexões super importantes. Eu, em alguns momentos, tive vontade de entrar para falar um pouquinho com você, mas você, na mesma hora, dava a resposta que eu já estava querendo ouvir. Então, eu falei, eu pensava, você falava. Eu falei assim, olha, estamos em sintonia. Muito bem colocado, assim, fiquei pensando muito sobre a questão da conscientização, né? Porque às vezes a gente vai agindo sem ter consciência, né? Vai no automático. E se a gente tiver
prestando atenção no que a gente está fazendo, a gente está prestando atenção, não é? Na semeadura. Por isso que eu entendi um pouquinho aí do que você colocou também. Espero que todos tenham entendido também, ou pelo menos, e eu também me lembrar dessas coisas, né? Porque no dia a dia, na correria, a gente acaba muitas vezes escorregando, né? Porque a gente entra um pouco no automático, né? Mas a gente vai observando, vai pedindo perdão, como você falou, né? Pede perdão para o outro, pede perdão para si, pede perdão a Deus, e a gente vai tentando consertar, né? Porque nós não somos perfeitos, então a gente está aí tropeçando, né, numa coisa aqui, outra coisinha ali, mas a gente vai tentando acertar, que é o mais importante, né? É mesmo. A gente está na caminhada, né? Vamos nos dando as mãos também uns aos outros, que isso ajuda muito, né? Nos fortalece no momento que a gente pensa que vai fraquejar. Sim, e também estender a mão para o outro, também deixar estender as mãos para pedir ajuda, né, também. A gente, às vezes, precisa pedir ajuda também, né? A gente tem que ter humildade de pedir ajuda, não é? E dar ao outro a oportunidade também de ajudar. São muitas oportunidades lindas que nós temos na nossa vida e a gente, na maioria das vezes, se fecha, né, numa ostra e não nos permite, não permite ao outro, e a gente vai só criando coisas que, de repente, a gente poderia estar fluindo melhor, né? Mas essas reflexões são muito importantes para a gente poder parar, pensar, né? Chamar a gente de volta ali para o caminho, que eu acho importante também, né? Eu gosto muito desses momentos por isso. Eu falo assim, não me afasto, a gente não pode se afastar, né? Imagina, né? Porque a gente vai estar sempre sendo apoiado, sempre sendo puxado ali para estar buscando a nossa caminhada, né? Isso mesmo. No bom caminho, na boa semeadura. Sempre. Você gostaria de fazer a nossa prece final para a gente encerrar? Claro. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente algumas vezes, soltando o ar bem calmamente, buscando esse Deus que habita em nós, Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, seja qual for a maneira como entendemos esse Deus. E agradecer, sempre agradecer. Agradecer pelas oportunidades de aprendizado, agradecer todos os amigos, os irmãos, pela família que estão seguindo, caminhando conosco lado a lado, nos dando força, coragem para seguir em frente. Agradecendo também até aquelas pessoas que, através do desconhecimento das leis divinas, muitas vezes nos trazem mágoas, nos trazem dores, sofrimentos, mas, acima de tudo, são oportunidades de aprendizado, de ensinamento, de crescimento interior que a misericórdia do Pai nos oferece a cada instante. Que sejamos fortalecidos, Pai, a perseverar sempre no bem. Que nossa consciência seja sempre atenta, essa sentinela segura que temos, que sempre nos indica o caminho certo. Que saibamos entender a nossa consciência, respeitá-la e segui-la sempre, Pai. E assim, agradecidos por essa e tantas outras oportunidades de aprendizado, por tantas bênçãos que o teu amor derrama sobre todos nós, te pedimos, Pai, permissão para encerrar essa nossa conversa amorosa e fraterna de hoje, ao que juntos dizemos, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, querida. Então, esperamos uma outra oportunidade aí de você estar com a gente, trazendo assim mais reflexões. E agradeço você e agradeço a todos que estão ouvindo. Se o coração tocar, compartilha com alguém que está precisando ouvir também, né, para a gente poder ir aí atingindo mais corações. Parar aqui a nossa gravação. Só um instantinho.